2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Igreja achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. Que nome é esse? O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca de Obed-edom, ou fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Pai, diante de Ti está a Tua palavra, diante de Ti está o Teu povo, diante de Ti está a Tua igreja, diante de Ti, Senhor, estamos nós implorando pela Tua santa presença, e que a Tua palavra faça mudança em nossas vidas. Por isso te pedimos, fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, amém e amém. Irmãos,
Para nós entrarmos no texto, nós temos que entender o que representa a arca de Deus. A arca de Deus representa, ou representava, a presença de Deus no meio do seu povo. Por exemplo, quando Jesus Cristo vai lá na casa, de Marta e Maria, então Marta vem reclamar para Jesus, dizendo: Senhor, diz para Maria me ajudar. Mas Jesus diz para ela: Maria escolheu o melhor lugar. Amém? Estar na presença do Senhor, estar aos pés do Senhor, e é isso que nós temos que escolher para a nossa vida. Amém? A arca, o contexto histórico em que eles se encontravam, voltando um pouquinho na história, foi na época em que os sacerdotes Eli e seus filhos estavam em Israel, e a arca, e quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca, porque não sei se vocês viram aí, o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Então, quando eles iam para uma guerra, eles levavam a arca, clamavam a Deus, e a presença de Deus vinha no meio deles, e eles ganhavam a guerra. Eu não sei se vocês estão vendo as notícias, mas se você vê o exército de Israel, eles estão sempre orando. Estão lá em batalha, mas você pode ver, eles estão sempre orando, tem sempre um rabino lá. E eles vão clamando o nome do Senhor dos Exércitos. Tá bom? E às vezes nós, que ficamos bem assim, estou trabalhando tanto, hoje eu nem vou na igreja, estou cansado. Mas eles, no meio da guerra, eles entendem que a coisa mais importante é clamar ao Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer para os irmãos, mesmo se estiver cansado, venha na igreja, que a melhor coisa que você faz é buscar a presença de Deus, é estar na presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Por quê? Vocês estão na presença de Deus, Deus vai à frente, endireitando os caminhos tortos. Deus vai movendo as águas a teu favor e vai te dando a vitória, facilitando a tua vida, vai te dando uma cura, vai te dando uma oportunidade melhor, um negócio, vai te dando um livramento. Irmão, sabe, se a gente andar nessas federais aí, nessas 285 da vida, 85, tiver um acidente, olha a situação, você perde tempo, perde dinheiro, é uma confusão e rola toda a tua vida. Mas com a presença de Deus, Deus vai te livrando, vai te abençoando, vai livrando teu filho, a tua filha, alguma situação, e as coisas vão indo. Amém? Então, busque a presença de Deus. Aqui, então, para nós entendermos, eles foram para a guerra, porém o povo tinha se desviado de Deus. A arca estava com eles, mas o povo, não queria saber desse Deus. Só quando tinha alguma guerra, alguma coisa, então eles clamavam para Deus. Mas só isso, eles só queriam a bênção, só a bênção de Deus. Mas Deus, percebendo isso, que o povo tinha se desviado já há muito tempo, Ele disse assim: vocês vão perder a minha presença do meio de vocês, vão tirar a minha glória do meio de Israel. E eles foram para a guerra, os filhos do sacerdote Eli levaram a arca, e lá eles perderam a guerra, e o pior aconteceu. O inimigo, os filisteus, levaram a arca para o país deles. E aí acontece aquela parte lá que eles pegam a arca e dizem assim: olha, nós pegamos a arca dos israelitas, vamos pegar como conquistar essa arca, o Deus deles, e colocar lá no templo do nosso Deus Egon, parece que é Edom, uma coisa assim, Dagon, alguma coisa assim. Não, o nome do Deus, como é que é? Dagon, parece que é isso. Dagon, né? Aí então, ele era uma estátua grande, tá
bom? E eles botaram então a arca de Deus ali como que conquistadores, ganharam a guerra. No outro dia de manhã, a estátua do Deus dele estava caído, assim, prostrado na frente da arca de Deus. Aí eles foram, acharam estranho, levantaram. No outro dia, ela estava caída na frente da arca, mas já com as mãos cortadas e com a cabeça cortada também. Então eles se apavoraram. Peraí, tem alguma coisa estranha. A presença de Deus deles está aqui nessa arca, e Ele é mais poderoso que o nosso Deus. Dentro do templo do nosso Deus, Ele cortou a mão e a cabeça do nosso Deus. E Deus começou a pesar a mão também nos filisteus, e começaram a sair feridas, né? Como se diz assim, úlceras no povo, e todo o povo não aguentava mais, até os príncipes dos filisteus. Então, depois de 7 meses, eles chegaram a uma conclusão: olha, nós vamos mandar essa arca de volta. E botaram, né, uma vaca ali, e mandaram levar a arca, e a vaca foi indo e acabou levando, né, num carro de boi, levou a arca para o outro país. Entregaram a arca a Israel, né? Levaram no combate, mas não aguentaram, porque não sabiam o que fazer com a presença de Deus, não reverenciavam a Deus, não eram o povo de Deus, e tiveram que devolver. E assim cessou aquelas chagas, aquelas úlceras do meio daquele povo. Pastor, por que você está falando isso? Para nós entendermos um pouquinho do contexto histórico, o que estava acontecendo. Ter a presença de Deus requer certa responsabilidade, certo entendimento. Agora, as bênçãos de Deus vêm, porque onde está a presença de Deus? A paz, a vitória, né? A saúde, a prosperidade, tudo de bom, porque Deus está presente. Porém, junto vem a responsabilidade do sacerdote e da sacerdotisa. Pastor, nós somos chamados para ser o que aqui nessa terra? Para sermos sal na terra e luz no mundo. Então nós temos que mostrar a este povo que a gente carrega a presença de Deus conosco. E onde está a presença de Deus agora, pastor? Está na arca? Não, está em mim, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em mim. O Espírito Santo de Deus agora habita em ti. E não é porque você é bom, é pelo sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Lembra no começo que nós lemos ali? Pela morte do Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. O poder de sermos feitos filhos de Deus. Então Davi, entendendo que esta arca havia já sido devolvida e estava há mais de 20 anos nessa cidade aí, Obed-edom, ele resolveu reunir 30 mil homens, né? 30 mil pessoas, ou povão, né? Uma carreata. Foram lá e vamos trazer a arca para cá. A arca de Deus está há mais de 20 anos lá, vamos trazer. E foram lá com flautas, né? E instrumentos musicais, aquela festa, e trouxeram a arca. A alegria que eles iam trazer a arca para Israel, né, para a capital, Jerusalém. Porém, no caminho aconteceu isso. Quando a arca estava passando pela estrada não muito boa, no carro do boi, né? Então, quando caiu uma roda ali meio falsa, Uzá achou que ia cair a arca e foi lá e tentou segurar. Imediatamente ele morreu. Aqui usa-se uma palavra que diz assim:
estendeu a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência. Eu já vou explicar o porquê essa imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. É como se viesse um raio e o matasse na hora que ele estendeu a mão à arca, porque a arca era santa, não se podia tocar de maneira nenhuma. Então, Deus já havia dado as ordens: quem vai carregar a arca e como carregar a arca. A arca, então, ela tinha duas argolas, assim na frente, né, dos lados. Colocava-se uma vara de cada lado e se carregava nos ombros. Ninguém encostava na arca, porque ali estava a presença de Deus. E Deus é santo, e o ser humano não pode, chegar perto da santidade de Deus, que ele morre na hora. Então, a maneira que ele disse que deveria ser carregado seria assim. E não era por qualquer pessoa, são aqueles separados, os sacerdotes, os levitas. E os levitas têm que se preparar antes de tocar. Olha, nós vamos carregar a arca do Senhor. Então, já 3 dias antes, jejum e oração. 3 dias antes de jejum e oração, se separa até da esposa, Não toca nem na esposa. Então, eles se separavam. Era aquela questão para estar a roupa limpinha, até as roupas de baixo, em que eles podiam. Então, era uma cerimônia toda para poder carregar a arca de Deus. E a maneira que se carregava era nos ombros, tá bom? Então há uma responsabilidade para nós carregarmos a arca de Deus. Aliás, para nós carregarmos a presença de Deus. Amém? Responsabilidade, tá? Vem junto com a santidade. Não é de qualquer maneira, não é o oba-oba, não é na festa aquele povão, oba-oba, vamos lá, Deus está com a gente. Não é assim. Existem as leis do Senhor, existem os mandamentos que Deus deu, existem os princípios que Deus deu. Mas pastor, eu não conhecia a lei de Deus, eu não sabia. Lá no interior é interessante, eu cheguei lá na Bahia e me perguntaram assim, lá no interior assim, você segue a lei? A lei de Deus, Você está na lei de Deus. É a maneira que eles falam, os evangélicos, seguem a lei de Deus. Então, mas não, eu não conhecendo a lei de Deus, não significa que eu não vou ser punido pela lei de Deus, ou justificado pela lei de Deus. Pastor, o que significa isso? É fácil para nós aqui, moramos num outro país. Nós não conhecemos a maioria das leis aqui, não é? Mas por causa disso a gente está isento? Não. Ora, a lei da física. Se uma criança, olhar de cima de um edifício, olhar lá para baixo e resolver pular, não conhecendo a lei da gravidade, ela vai estar isenta de sofrer um acidente, porque ela não conhece a lei. Não, a lei da gravidade vai partir ela no meio. Assim conosco, a gente não conhecendo a lei não significa que a lei não vai atrás da gente. E a lei de Deus é uma só. Creia no Filho que eu mandei, para que você possa ter a eternidade do meu lado. Não crendo nisso, morte eterna. Já está julgado. Já está julgado. É Jesus Cristo e Jesus Cristo e Jesus Cristo. O mundo não entendeu isso, mas nós já entendemos. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Filho amado que foi mandado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu por mim, morreu por você. Se eu creio nisso, já estou justificado diante de Deus. Não vou sofrer a lei de Deus,
queria me matar por causa do pecado que veio através de Adão. Não é isso? Mas em Cristo Jesus agora eu sou livre. E se você não conhece a palavra religião, significa do que vem do latim, religare. Religar seria ligar novamente o homem com Deus que tinha sido desligado lá com Adão. Amém? Você está em Cristo? Amém? Você está com Deus. Amém? Não abra mão do Senhor Jesus Cristo, ainda que venha as perseguições, ainda que venham as dificuldades, o Senhor Jesus Cristo é maior na sua vida. E o que está por vir, a gente nem tem noção de tão bom que vai ser. Vale a pena um pouco de sofrimento. Jesus Cristo falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Agora a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, pastor, mas às vezes a gente tem uma semana difícil. É verdade, essa semana para mim foi bem difícil, mas o Senhor está comigo. Amém? O Senhor está comigo. Dias difíceis há para todos. E se for analisar ou comparar, que a gente não deve comparar, né? Talvez um irmão for falar das suas dificuldades, eu vou entender: caramba, as minhas não chegam nem aos pés. Então o que eu achei para mim que foi, um quase fim do mundo, na realidade, se eu comparar com o irmão, com a irmã, foi um café pequeno. Porque ainda estamos vivos, ainda estamos na luta, ainda estamos na guerra, ainda estamos trabalhando, ainda estamos com saúde, ainda estamos comendo, bebendo e glorificando ao Senhor. Amém? Então, irmãos, fique firme. Anos depois, então, Davi, com a turma toda, no meio da oba-oba, vai levar a arca de Deus para Jerusalém, e acontece isso. Com isso ele tem medo, então ele teme ao Senhor e pega a arca e manda entregar na casa mais próxima que tinha. Então fizeram um desvio e entregaram na casa desse senhor aí, Obed-Edom. Isso, Obed-Edom. Obrigado. Mas, pastor, a atitude era boa, ia cair a arca de Deus. Mas às vezes atitudes boas, nossos olhos podem ser detestáveis aos olhos de Deus. Atitudes boas aos nossos olhos, mas que podem nos levar à perdição. Às vezes a pessoa traz uma boa solução para o problema, que não tem nada a ver com os princípios da palavra de Deus. E muitas vezes a gente, para aceitar a solução daquele problema, aceitamos a maneira com que a pessoa quer solucionar. E saímos então do caminho de Deus. E aí mais lá na frente a gente tropeça porque aquela decisão ou a solução para aquele problema não veio dos princípios bíblicos, mas sim da carne do ser humano. Amém? Então, irmãos, vamos vigiar nessa situação. Ah, pastor, eu estou passando por isso, no meu negócio, mas se eu fizer assim, assado. Cuidado com os atalhos. Cuidado com essas soluções mirabolantes, soluções fáceis. Porque quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, Satanás disse para ele: olha, você não precisa ir por esse caminho da cruz. Esse caminho tão dolorido, caminho de tanta humilhação, é só tu vir aqui me adorar e eu te dou tudo.
Para Jesus Cristo estava mais fácil. Mas o Senhor Jesus Cristo só usou a palavra de Deus. Está escrito: somente a Deus adorarás. Amém? Olha só, esse homem que era o próprio Deus, o Deus Emanuel, como Satanás dizia para ele: ó, está com fome? Pega essas pedras e transforma em pães. Aí aquele homem, o próprio Deus Emanuel, filho do Pai, ele não fala nada dele, ele vai na palavra de Deus, ó, e diz: está escrito na palavra do meu Pai, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Jesus Cristo só usava a palavra, só usava os princípios divinos contra Satanás. Assim temos que ser nós. Por isso que nós temos que manusear bem esta espada, tá bom? Para ganharmos a vitória. Então a gente não precisa brigar, só citar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como ela é poderosa e ela é verdade, ela nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, de boas intenções, aquele ditado, né? O inferno está cheio. Então a ira do Senhor por esta imprudência, né, veio e fez ruptura em Uzá. Agora a arca de Deus é levada para a casa de Obed-Edom, tá bom? Obed-Edom. Você sabe quem era Obed-Edom? Eu falo os pastores aqui, eles têm mais entendimento. Obed-Edom, pastor, você pode olhar a Bíblia de cabo a rabo, você só vai ver citado aqui nessa situação, né? E lá em Crônicas, que é a mesma relação que fala, tá bom? Você pode procurar lá em Crônicas, lá em 1 Crônicas 5, 15, a partir do 15 você vai ver o que Davi fez depois para levar a arca, tá? E aí vai falar também o mesmo nome, ou seja, a mesma situação, você vai ver Obed-Edom. Mas nunca mais você vai ver esse nome na história, tá bom? Agora aconteceu que para nós, se não tivesse ocorrido aquela situação, ninguém nunca ia saber que existia o tal de Obed-Edom na Bíblia, porque eles iam levar essa arca e não teria problema nenhum e não ficaria na casa de Obed-Edom. Pastor, quem era Obed-Edom? Obed-Edom talvez seja uma pessoa que nem eu como você. Sabe aquele ditado que tem lá: quem é um Zé Ninguém? Sabe, que ninguém conhece? Aquele que está lá no seu lugarzinho lá, quietinho. Era mais ou menos assim. Mas houve uma situação, meus irmãos, se você acha que você se sente como uma pessoa que não é ninguém, eu quero dizer que Deus pode trazer uma situação e que a arca vai para a sua casa. Amém? A arca então foi tirada das mãos do rei. A arca foi tirada daquele grupo dos 30.000 pessoas, daquele festival todo, e colocada lá na casa daquele lá, que ninguém sabia quem era. E sabe o que Deus fez na casa dele? Porque ele zelou pela presença de Deus. Deus abençoou e prosperou a casa dele. Amém? Toda a casa. E foi tanta prosperidade que a fofoca correu logo. Foi lá para Israel no ouvido de Deus, né? O pastor Alexandre, você sabe que existe, né? O pastor Alexandre é bem cômico, né? O que as pessoas fazem quando você está sendo abençoado? Algumas pessoas, o que elas fazem? Começa a focar. Algumas gostam, poucas gostam, mas muitas adora comentar, né? Comenta. Algumas, né, tem o olho gordo, o olho grande, alguma coisa assim, nesse sentido que a gente fala. Algumas ficam com inveja, não é isso? O que está acontecendo? Olha, o outro está prosperando.
pessoa começa, correu lá no ouvido do rei. Demorou, estava uns 30 quilômetros isso aí, tá bom? Até chegar lá. E chegou lá, a situação mudou. O rei, peraí, eu quero essa bênção para mim. Vamos lá, como é que nós vamos fazer? Vai ser assim, assim, assado. Vamos trazer todos os sacerdotes, os levitas, vão se preparar, vão fazer a coisa certa. A partir daquele momento eles começaram a jejuar, começaram a se santificar, começaram a olhar na lei de Deus o que precisava para carregar a arca, e fizeram tudo certo até que foram buscar a arca. E a cada 6 passos que dava, eles sacrificavam um animal. Foi festa, foi muita matança, comeram muito, mas deu tudo certo na segunda vez. Mas só para entendermos aqui 3 coisas que Davi fez, isso nós temos que pegar para nós, tá bom? Para que as coisas dessem certo. O privilégio da presença de Deus nas nossas vidas, né? O pastor Alexandre gosta de citar aqui, o pessoal do louvor é aquele que carrega a arca. Como assim carrega a arca? Carrega a presença de Deus. Se esse pessoal aqui não louvar direito, a presença de Deus não vem. Entendeu? Então eles têm que buscar essa presença. Eles têm que fazer com que o Senhor se manifeste no nosso meio, através de Cristo Jesus. Então vocês viram eles cantando 3 hinos, mas eles têm que estar orando, treinando, e assim, nas mãos de Deus, e tem que estar certinho, para não subir aqui no altar, né, em pecado, porque senão, Deus pode fazer como fez com Uzá. Pá! Mata na hora. Mesma coisa o sacerdote, pregando aqui, mas está em pecado, o Senhor pode matar na hora. Então a gente não só tem que estar se santificando, se preparando, buscando, orando, lendo a palavra e pedindo a misericórdia, a graça de Deus. Senhor, eu sou imperfeito, mas Tu és perfeito. Me usa para a Tua honra e glória. Mantenha a Tua presença comigo. Mas 3 coisas que Davi fez, além de ter o privilégio de ter a presença de Deus, vem o peso da responsabilidade. Primeira coisa, obedeceu a palavra de Deus. Amém? Diga, obedeceu a palavra de Deus. Então Davi vai para a Escritura. Como é que faz? Falou com os sacerdotes porque ele não entendia muito bem, falou com os levitas porque ele não entendia muito bem, e os levitas explicaram, os sacerdotes explicaram, é assim, assim, assim que tem que fazer, e Davi diz, então vamos fazer do modo certo, do modo correto desta vez. A outra situação que Davi fez, adorou ao Senhor. A cada 6 passos, né? Matava uma coisa, sacrificava, adorava, cantava, e o tempo todo adorando ao Senhor. Então o que Davi fez? Segunda coisa, adorou. Diga aí, adorou. Então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adorar ao Senhor. Terceira coisa, mas antes um parênteses aqui. Então ele obedeceu a palavra de Deus, e agora os sacerdotes e os levitas, em vez de carregarem, ou o povo, né, melhor falando, Davi, em vez de carregar a arca no carro de boi, a arca foi carregada nos ombros dos levitas, dos homens. E aqui eu abro um parênteses, irmãos. Você já viu Deus ungir boi? Já viu? Não. Deus não unge boi, Deus unge homens e mulheres para fazer a sua obra. Amém? Então nós temos esse privilégio de carregar a arca de Deus nesse mundo, sendo luz onde há trevas.
Com isso, Davi então adora. E terceira situação, Davi preparou um lugar para a arca permanecer. Diga, preparou um lugar para a arca. Então Davi foi lá, antes da arca vir, ele preparou um lugar. Então, primeiramente, ele foi nas Escrituras, buscou o conhecimento, buscou a palavra de Deus, ele adorou e preparou um lugar para a arca permanecer ali no reino dele, permanecer na vida dele, permanecer no meio do povo dele. E assim que nós temos que fazer. Por que Davi queria isso? Porque ele sabia que tendo Deus no meio do povo, tendo a presença de Deus ali com ele, os céus estavam ali. A presença de Deus é a melhor coisa. Quando Moisés está levando aquele povo no deserto, Deus diz: olha, esse povo é um povo obstinado de coração, é um povo duro, eu não vou com eles não, porque se eu for, eles estão murmurando muito, se eu for com esse povo eu vou matar todos eles. Você vai e eu vou mandar um anjo contigo e o anjo vai matar todos os inimigos. Deus disse: eu não vou mais. O que Moisés falou? Moisés clamou contra Deus: Senhor, se a tua presença não for no nosso meio, não nos faça sair daqui. Amém? Porque Moisés sabia que a presença de Deus é a coisa mais importante. Na sua vida, na minha vida, a presença de Deus é a coisa mais importante. A presença de Deus é a coisa mais importante. Eu vou falar um testemunho que eu vi, e muitos irmãos têm visto aqui. Tá bom, meus irmãos? Nós estamos, ainda não terminou, tá bom? Mas nós estamos vendo um milagre acontecendo na vida da Josélia. Quem viu Josélia 6 meses aqui chorando pela família, sozinha aqui, hoje está toda a família dela aqui. Glória a Jesus. Amém. Valdelino está vindo, né? Está vindo o nome de Jesus. Mas quem via ela chorando há 6 meses atrás, e a família dizendo: eu não quero, ela poderia ter desistido, mas permaneceu buscando a presença de Deus, permaneceu buscando a presença de Deus. E quando se permanece buscando a presença de Deus, Deus vem e você é quem fica feliz. Amém? Deus realiza o melhor que Ele tem para ti e para os teus. Se Deus tem coisa boa para Josélia, também tem coisa boa para os da Josélia. Porque quem cuida da família da Josélia é o próprio Deus. Amém? Deus sabe como tratar com cada um. E Ele vai dar vitória. Assim vai ser conosco também. A mesma coisa. E digo isso para que os irmãos vejam que no nosso meio Deus está trabalhando. No nosso meio Deus está fazendo os milagres. No nosso meio, Deus está glorificando o nome dEle. O que nós temos que continuar fazendo é com responsabilidade buscar a palavra de Deus, louvar a Deus e fazer lugar para que a presença de Deus permaneça na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento? Mas o que eu ia dizer, eu vou pedir para o anjo pedir mais. Você já sabe, né? Amém? Levante suas mãos nesse momento e faça você a sua oração, e eu vou orando aqui também, tá bom? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, falamos do teu amor, da tua glória, da tua presença,
da Tua palavra, a responsabilidade que temos como cristãos de carregar a Tua presença aqui neste mundo. Só Tu és maravilhoso, só Tu é Deus, só Tu és Senhor. E é no Teu nome, Jesus Cristo, que nós Te agradecemos. Te pedimos, continue fazendo Tua obra nas nossas vidas. Continue nos dando entendimento que Tu é Deus e que Tu é Senhor. E nos ensina através da Tua palavra. Queremos cada vez mais Te adorar. Nós declaramos que Tu és Senhor das nossas vidas. Nós declaramos, ó Pai amado, que nós somos templo do Teu Espírito Santo, porque assim diz a Tua palavra. E nós declaramos que nós cremos no Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que nós, como igreja, somos o sal da terra e luz do mundo. Nós cremos que a nossa missão aqui, Senhor, é libertar aqueles que estão cativos, é libertar aqueles que estão nas trevas, para que a Tua glória se manifeste, para que a Tua luz se manifeste, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que Teu infinito amor, ó Deus Pai, que a Tua infinita graça, ó Deus Filho, e Tua infinita comunhão, ó Deus Espírito Santo, esteja no Teu povo, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma salva de palmas.